Mais uma vez, estando com o programa Pergunte e Responderemos. Por favor, se você está disposto a esclarecer alguma dúvida, está disposto a elucidar algum problema, quem sabe receber uma orientação da parte de Deus para a sua vida, eu estou disposto a todas as terças-feiras, às 19 horas, durante esse mês, aleluia, de julho e agosto, estar elucidando, respondendo, aleluia, para que você venha ter respostas para a sua vida. E estamos aqui porque queremos que através, aleluia, da iluminação do Espírito Santo, dando, aleluia, o bom conselho, você possa tomar decisões na sua vida. Certamente, você tem tentado, talvez, se aconselhar com pessoas que não têm a direção do Espírito Santo de Deus, que estão, aleluia, distante do Senhor, e tem trazido para você palavras que entram de um ouvido, entram para o outro, até te emociona, mas não tem impacto para a sua vida. Acredito eu que Deus pode e quer fazer mudanças e transformação na sua vida. Por favor, aleluia, me ajude a continuar com esse programa. Você que não é inscrito, se inscreve nesse canal, para que possas mais pessoas ser agraciadas por essa palavra. Ela não pertence a mim, pertence ao Senhor. Acredito que Deus me usa, aleluia, e com certeza está disposto a fazer grandes coisas na vida daqueles que confiam e creem no seu nome. Uma certa vez perguntaram para mim, como foi que eu entrei para a igreja? E eu gostaria de falar, partilhar um pouco do que Deus fez na minha vida. Eu era um homem cético, um homem totalmente distante de Deus, não acreditava nas coisas concernentes a Deus, andava com a cruz de cabeça para baixo, com as roupas todas pretas, gostava de rock, e cresci num lar de uma mulher religiosa, sim, extremamente católica, porém também se desmandava às vezes para o espiritismo, a umbanda, a candomblé. Era uma mulher religiosa, uma mulher de fé, pena que estava distante dos caminhos do Senhor. Aquilo não me preenchia, não me enchia, e eu não tinha desejo por frequentar aquela falsa religião. Embora, aleluia, não mexesse, mas também não me interessava. E Deus fez com que a situação, as coisas que estavam ao meu redor, começasse a ficar estreito, começasse a se apertar. Um homem próspero, que passou por muitas guerras, a vaidade, o orgulho imperava, a ganância estava dentro de mim. Como eu não queria ouvir ninguém, um belo dia eu tive um sonho. E nesse sonho, foi um sonho muito estranho, que me trouxe medo, que me trouxe terror, que me deixou apavorado, de maneira que era algo que eu não conseguia entender. E eu decidi, de um dia para o outro, entrar para a igreja. Ou melhor, visitar uma igreja. E aonde eu morava, tinha uma igreja, Assembleia de Deus, uma igreja pequena, no bairro de Campo Grande. E fui para esse lugar. E quando eu cheguei, impressionantemente, todas as pessoas me impressionavam. O modo como elas oravam, o modo como elas cantavam, o modo como elas se apresentavam diante de Deus. Havia uma reverência, havia um respeito, e aquilo me impressionou muito. E na hora que o pregador, o pastor, o missionário estava pregando, parecia que eles sabiam da minha vida. Mas eu tive medo de tomar decisões de entrar para a igreja. Eu fui a primeira vez, fui a segunda, fui a terceira, mas meu coração era duro, de certa parte temeroso, em tomar uma decisão que talvez eu viesse a não cumprir. Um belo dia, sentou-se um homem do meu lado, um homem alto, era um diácono da igreja, e disse, jovem, você não quer entregar a tua vida para Jesus? E eu disse, sim, eu quero. Ou melhor, eu falei para ele, moço, eu sou um homem mentiroso, um homem que tem muitas mulheres na rua,
homem que engana as pessoas. Eu não posso entrar para a igreja. Quem sabe um dia que eu parar com essas coisas eu resolvo entrar para a igreja. Ele disse assim para mim: você dá um passo para Deus e Deus vai dar 2, 3 por você. E através daquele movimento, eu resolvi entregar minha vida para Deus. E nesse dia em diante, eu creio que o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida. Tinha mulher em casa e com 5 mulheres na rua. E Deus tocou no meu coração para mandar todas elas embora. Deus começou a corrigir a mentira que estava dentro de mim, a vaidade, o orgulho, a soberba. E o espírito de prostituição que dominava meu coração começou a sair. Tive desejo de comprar uma Bíblia. Peguei aquela Bíblia. E dentro do ônibus, que eu fazia o trajeto de Campo Grande para o centro, mais ou menos 1 hora e meia, eu ficava lendo aquela Bíblia. Aquela palavra, ela me preenchia, ela me enchia, de maneira que aquilo me impressionava, me impactava. Cada vez que eu li aquela palavra, eu percebia quão pecador sou eu e como Deus é santo. E Deus, através daquela palavra, transformou a minha vida. Confesso que vai fazer 25 anos que eu tenho caminhado na presença de Deus. Não tem sido fácil, porque a Bíblia fala que por muitas aflições importa que nós devemos ser salvos. Então, as guerras continuam, as pelejas, as lutas, mas eis-me aqui, carrego sobre mim as marcas do Senhor. Que marcas são essas? A marca da calúnia, a marca da difamação, a marca da traição, a marca, aleluia, da falta de respeito, falta de consideração, pessoas que desprezam a tua vida, desprezam o teu chamado, cospem em cima do nosso Senhor, nos ofendem, mas ainda assim eu glorifico ao Senhor por tais coisas. Quantas vezes eu fui abandonado, quantas vezes eu fui traído, quantas vezes eu fui apunhalado pelas costas, quantas vezes eu fui caluniado, quantas vezes eu fui difamado, quantas vezes eu fui, aleluia, apedrejado por mentiras, por difamações, por inverdades. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, me fez forte, que assim como o ferro precisa ser aquecido para se tornar, aleluia, uma espada, e depois de aquecido, ele precisa ser batido com força para se transformar numa espada. Assim fui eu. E pela graça de Deus, Deus me constituiu ministro do Evangelho, pregador do seu santo Evangelho, ensinador da sua palavra. E Deus tem feito coisas maravilhas através desse ministério. E eu creio que Deus pode fazer coisas grandes na sua vida também. Você que está assistindo essa live, por favor, tire suas dúvidas, porque me faz lembrar que quando Deus, aleluia, chama Felipe, Deus evangelista, aleluia, aí de encontro, aleluia, a um homem que estava indo adorar, aleluia. Esse encontro no livro de Atos dos Apóstolos. O homem, aleluia, superintendente da rainha etíope, aleluia. E aquele homem estava lendo a palavra do Senhor. E Felipe foi ao encontro dele, perguntando, aleluia, entende tu o que lês? Louvado seja Deus. E ali, aquele homem falou assim, como posso eu entender se não há ninguém que me explique? E ali, ele convida Felipe a entrar dentro da sua carruagem, aleluia. E ele começa a Felipe a palestrar, a tirar suas dúvidas, esclarecer acerca de quem era aquele a qual ele estava lendo. Essa passagem se encontrava no livro de Isaías 53. E ali ele foi esclarecido. E Deus fez coisas grandes através da vida daquele homem. Felipe foi enviado para poder esclarecer, para tirar dúvidas. E creio eu que sou preparado, capacitado para esta obra. De não somente pregar o Evangelho, mas doutrinar,
ensinar, aconselhar, apacentar. E creio eu que esse ministério irá crescer muito. Eu dependo de você que me assiste. Eu dependo da graça do Senhor, das suas misericórdias que são infinitas, do amor dele que excede todo entendimento, que me alcançou, que possa alcançar você também e levantar homens e mulheres que creem nesse ministério, que queiram ajudar, que queiram colaborar para que essa obra de Deus cresça. Em breve, louvado seja Deus. A casa do Senhor será erguida e você pode ser um dos colaboradores. Atualmente, sirvo a Deus numa Assembleia de Deus, como pastor auxiliar. Mas em breve, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda daqueles que creem nesse ministério, vai surgir o templo. E Deus pode levantar você que nos assiste, um diácono, um presbítero, um pastor, um missionário, um evangelista, um dirigente de mocidade, uma dirigente de oração, uma líder de departamentos, de senhoras. Deus pode usar você. A Bíblia fala, a quem enviarei e quem há de ir por mim? Necessita somente que você deseje no teu coração. Assim como Maria disse, sim, eis-me aqui. Louvado seja Deus. Cumpra-se em mim a sua palavra, a sua vontade. Se você tiver esse desejo no teu coração, certamente Deus vai usar você para ser um instrumento, para poder ser mais uma luz no meio de um mundo tão tenebroso, onde a mentira, onde o engano, onde a inverdade tem sido aflorada. Muitas pessoas têm virado as costas para Deus. Muitas pessoas têm tapado seus ouvidos para ouvir a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas têm dado lugar à mentira, têm dado lugar ao misticismo, têm dado lugar a tantas coisas que não provém de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, tem levantado homens, mulheres, que têm um dom de direcionar a sua vida para a luz, direcionar a sua vida para o caminho da salvação. Entenda e compreenda que é necessário você abrir o seu coração para receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entender que é necessário submeter a uma autoridade pastoral. Entender que é necessário se passar pelo batismo das águas, passar pelo discipulado. E você que já foi crente, quem sabe você se afastou, quem sabe você se desviou, quem sabe você, louvado seja Deus, tenha se decepcionado com uma palavra que alguém te dirigiu. Quem sabe você pecou e você não teve mais forças para caminhar. Mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. E estende as tuas mãos para você, aonde você estiver. Ele vai ao teu encontro, te chamando, porque Ele te ama. Jesus te ama muito. Nada excede o amor do nosso Senhor pela sua alma. Enquanto há vida, ainda há esperança. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Jesus te ama. Tem coisas grandes a realizar na sua vida. Por favor, não desista. Você pode acreditar que Jesus nunca desistiu de você. A Bíblia fala que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Jesus tem obra a realizar na sua vida. Não desista. Levante-se, erga seus olhos, clame ao Senhor. Deus irá restituir tudo que o diabo levou. Quem sabe o diabo levou a sua paz. Quem sabe o diabo levou a sua dignidade. Quem sabe o diabo levou, aleluia, as suas posses. Quem sabe levou a sua esposa. Quem sabe levou a sua mulher. Olha, o seu marido. Quem sabe levou até mesmo um ente querido. Não tem como preencher uma pessoa que se perdeu. Porém, Deus é poderoso para cuidar das suas feridas emocionais. Deus é poderoso para poder fazer com que você tenha forças para resistir, aleluia, essa dor tão profunda da alma. A dor de uma perda é muito grande, mas Deus é poderoso para preencher o seu coração com a sua graça, com a sua virtude. Aprenda a viver para Jesus. Aprenda a viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Os sonhos de Deus, os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Louvado seja Deus.
até agora, nenhuma pergunta foi feita. Ficarei com os irmãos até mais 2 minutos. Se alguém tiver uma pergunta, por favor, faça a pergunta. Tem um chat aqui. Entrou a nossa irmã Aline Aguiar. Que Deus abençoe a irmã Aline Aguiar. Que Deus possa visitar sua casa, visitar sua família, visitar seus filhos. Toda a sua descendência venha ser abençoada e transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa transformar o seu viver. Que Deus possa realizar os seus sonhos. Que Deus possa quebrar cadeados e correntes que têm tentado atrapalhar a sua vida. O Senhor Deus te visita. O seu Deus te levanta. O Senhor Deus estende as suas mãos para ti. Louvado seja Deus. Jesus te abençoe ricamente. Se lembrando que todas as sextas-feiras, durante esse mês, no mês de agosto, nós estaremos presentes, às terças-feiras, com o programa Pergunte e Responderemos, às 7 horas da noite. Você que tem dúvidas, você que precisa de oração, coloque seu nome para oração. Estarei levando para um monte para orar. Você que precisa, aleluia, de uma visita, se você for do Rio de Janeiro, meu telefone de contato, 21 98 775 7336, me chama no Zap. Qualquer hora, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu estou disposto a te ouvir. Eu estou disposto a orar pela sua vida. Eu estou disposto, louvado seja Deus, a buscar e chorar com você. Para que Deus venha abrir as portas, para que Deus venha trazer conforto à sua alma, para que Deus venha abrir seus olhos, para que Deus venha iluminar os seus passos e transformar o seu viver. Louvado seja Deus. Me permita ser seu amigo, me permita ser o seu mentor, me permita ser uma pessoa que quer te ajudar a você se erguer, a você sair desse fundo do poço, a colocar seus pés sobre uma rocha. Entenda, Jesus é poderoso para mudar a sua história. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Ele é poderoso. Por favor, só não coloca coisas concernentes à religião. Eu não debato religião. Eu falo de Jesus e da sua santa palavra. Já fui debatedor. Antigamente, quando era mais novo, debatia a palavra de Deus. Hoje em dia, eu só ensino ela para quem quer ouvir. Então, vamos entrar em debate. Se você não concorda, que Deus te abençoe, que Deus possa iluminar seus olhos. Se você discorda, é um direito seu. Não compete a mim te convencer de nada. O Espírito Santo é quem convence o homem do seu pecado, do seu juízo. Louvado seja Deus. Eu não posso convencer ninguém. A única coisa que eu posso é orar pela sua vida. E se você quiser sentar para ouvir, você vai ouvir a boa palavra. A palavra de Deus que é como uma espada de 2 gumes, que penetra ante a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Que Deus possa te abençoar nesta noite, que Deus possa te visitar, transformar o seu viver e fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Que Deus abençoe rica e abundantemente e até a próxima.